seu bichinho de estimação tem problema do coração? Já parou para pensar nisso? Pois é, para não ser pego de surpresa, estar atento aos principais sinais é fundamental. E agora no calendário a gente tem, uma campanha voltada para isso, que é o Setembro Vermelho. Eu vou conversar agora, estou recebendo aqui a médica veterinária Sirlei Manzan. Sirlei, que prazer te conhecer e obrigada por ter vindo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, muito bom. Que bom. E é bom também falar dos bichinhos, Porque muitas pessoas hoje adotam, os bichinhos de estimação e muitas vezes vem aquela surpresa desagradável que o bichinho tem algum problema do coração. Quais são os principais sinais? Olha, varia muito, de acordo com o grau da doença, mas o primeiro sinal de alerta que chama atenção é um cansaço fácil, às vezes uma tosse que não acontecia, de repente o cachorro começa a engasgar, tossir, intolerância à atividade física, passeava bem, aí de repente não quer mais passear, está pedindo colo no meio dos passeios. São sinais de alerta para o tutor procurar uma ajuda e ver se tem alguma coisa errada com o coração. E tem a ver com a idade? Muito a ver com a idade. A maioria das doenças, elas vêm com envelhecimento. Tem doenças que já são congênitas, o animal já nasce com ela, mas a maioria das doenças o animal vem a partir dos 6, 7 anos de idade. É um envelhecimento do organismo e do próprio coração também, Então as manifestações vêm a partir da evolução da doença. Muitas pessoas pensam também que algumas raças, podem apresentar mais problemas do coração, ou isso é mito? Não é mito. Tem é. raças que têm uma predisposição muito maior à doença do coração. Nas raças de pequeno porte, principalmente, isso é muito característico. Por exemplo, o Poodle, o Yorkshire, o Maltês, o Spitz alemão, o Pug, são raças que têm muita manifestação de doença cardíaca com o envelhecimento. Isso é muito claro. Nas raças de grande porte, a gente tem o Doberman, o Dog alemão, o Labrador, Boxer, que são raças também que são muito predispostas. Isso não quer dizer que outros animais ou outras raças também não possam ter, mas esses animais, a frequência da doença é maior. Sirlei, na maioria das vezes, o diagnóstico é feito de forma tardia, porque essa campanha justamente quer essa conscientização, Observar o quanto antes. Observar o quanto antes, porque se o veterinário consegue fazer um diagnóstico precoce, instituir uma terapêutica mais cedo, isso garante uma sobrevida maior e uma qualidade de vida, que é muito importante que o animal tenha uma qualidade de vida, não só uma sobrevida. Então, os check-ups periódicos são muito importantes, porque muitas vezes as doenças elas são silenciosas. E quando o animal começa a manifestar sintoma, a doença já é muito grave e muito avançada. Então, a gente não consegue mais dar uma expectativa de vida longa para o animal nessas situações. Então, quanto mais cedo procurar ajuda, melhor. E aí a gente está falando, você falou de algumas raças caninas, de cães, mas a gente também tem os gatos, que podem apresentar problemas do coração. Os gatos também. Os gatos ele tem uma característica muito diferente do cachorro, porque a doença no gato ela é muito mais silenciosa do que no cachorro. Então, e o gato, ele pode ter doença não só do envelhecimento, tem um componente genético muito importante envolvido na doença do gato, que a mais comum é a hipertrofia cardíaca, que é um engrossamento da parede do coração. E aí esses animais, o gato ele tem muito essa característica, ele não manifesta que está doente, mas às vezes algumas mudanças sutis no comportamento do animal, às vezes o animal fica mais encolhidinho, às vezes mais quieto, porque o gato, quando ele chega a manifestar sintoma, a doença já está na fase final. Então, e dentro dos gatos também tem as raças, que são mais predispostas, o Maine Coon, o Persa, são raças muito predispostas, mas o nosso famoso vira-latinha também adoece com muita frequência. Com muita frequência. Com muita frequência. Essa é a doutora Sirlei Manzan, médica veterinária, para você que chegou aqui agora, tratando aí desse tema importante, que é a saúde dos bichinhos de estimação. Você falou da questão da atividade física, que ele não vai querendo mais passear, e os bichinhos adoram passear, E põe a gente para caminhar junto também. O que é bom. O que é muito bom, Agora, a alimentação também interfere? Sim. Nessa questão do problema de saúde? Quer dizer, pode levar ao problema do coração e pode agravar também? Sim, Sirlei? pode principalmente agravar. O animal ele tem que ter, como nós, uma alimentação balanceada. Exatamente. Então, aquele animal que não tem uma alimentação balanceada, falta alguns aminoácidos que são essenciais para a saúde do músculo do coração, e isso acaba levando à falência desse músculo cardíaco mais cedo. E hoje os animais estão muito próximos, da gente, muito dentro de casa, e aí aquele hábito de jogar comida, da mesa para o animal, um pãozinho de queijo, um pedacinho de presunto, um pedacinho de carne, um churrasco,
O excesso de sal na alimentação do cão é muito prejudicial, principalmente para aquele animal que já tem uma doença cardíaca, porque faz muita retenção de líquido e isso acaba piorando os sinais da doença cardíaca. Então, a alimentação ela precisa ser balanceada, é um dos fatores que ajuda a prevenir a doença, mas no animal que já está doente, o cuidado com a alimentação ele é muito mais importante. Tem aqui o seu Itoshi mandando um abraço para você, viu? Obrigada. Ele está sempre acompanhando. Seria conveniente evitar fatores para o risco de obesidade? A gente vê muito cãozinho, muito gato assim, obeso, né? Muito obeso, não só com alimentação humana, né? Porque come às vezes excesso de ração. Aquela alimentação que fica à vontade o dia inteiro, aí o animal vai comendo, porque tem animais que têm doenças que aumentam o apetite, né? São doenças hormonais, isso favorece uma ingestão maior de comida e leva à obesidade. Então, a obesidade é um fator de risco e ela precisa ser prevenida, tanto controlando a alimentação quanto melhorando a atividade física. E o tratamento, além dessas duas questões, tem que ser levadas em conta. Como é que é? O tratamento, para a maioria das doenças adquiridas, ele é medicamentoso, né? Então, uma vez diagnosticada a doença e que seja indicada uma terapêutica, ela é para o resto da vida. Não é um remédio que vai tomar por 1 mês ou 2 meses, não, é para sempre. As doenças, elas não têm cura, essas doenças, elas são adquiridas, elas não têm cura. Então, o que a gente faz é minimizar sintoma e melhorar a qualidade de vida. Então, o animal, ele vai precisar tomar o remedinho diário, todo dia, às vezes mais de um medicamento, mais de uma vez ao dia. Mas tem doenças, por exemplo, as que são congênitas, as malformações no coração, elas podem ser operadas, né? Então, existem cirurgias para corrigir algumas dessas patologias. Por exemplo, uma estenose na válvula pulmonar, ela pode ser desfeita com balão por cateterismo. O paciente que tem, por exemplo, uma arritmia, uma bradicardia importante, pode colocar um marca-passo. Então, isso vai levar a uma qualidade de vida. Então, não é curativo, mas vai melhorar com certeza a vida do animal. E das doenças adquiridas, hoje também já está fazendo algumas cirurgias, por exemplo, para o V-clamp da mitral, que é uma doença da válvula do animalzinho velho, hoje está fazendo uma substituição dessa válvula cirurgicamente. Então, a cirurgia que hoje está sendo feita no Brasil já, então, assim, está melhorando. Né? Nós estamos evoluindo bastante na veterinária, na cardiologia veterinária, né? E está dando mais qualidade de vida, mais sobrevida para esses animais, né? Então, isso é o que importa, a gente ter o animalzinho por mais tempo, né? Exatamente, porque já está provado que ter um bichinho de estimação faz muito bem ao ser faz, humano, né? Quem não tem precisa experimentar. Porque é amor, afeto de graça, né? Não, se é companhia, é maravilhoso ter um animal de estimação. Sem dúvida nenhuma. Sirlei, foi um prazer conversar com você. Obrigada por ter vindo aqui amanhã. Prazer foi meu, eu que agradeço.